Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Na devocional de hoje, Paulo caminha para as saudações finais do término de mais uma carta. Isso está registrado aqui no capítulo 4, versículos de 10 a 17, onde lemos: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprirdes. Vemos nas entrelinhas o poder de Deus manifesto na obra. Primeiro, Aristarco, que estava preso com Paulo, e Marcos, há 12 anos antes desta epístola ser escrita, Marcos foi a razão da briga que gerou a separação de uma dupla missionária promissora, a saber, Paulo e Barnabé. Paulo também amadureceu pela obra do Espírito e houve a reconciliação com João Marcos, a quem ele atribuiu o papel importante de ser um líder da igreja, da sua confiança. Nós temos também outro irmão judeu chamado Jesus, e não o Jesus o Salvador, mas Jesus o nome da pessoa, e são estes os da circuncisão, ou seja, os judeus que cooperavam com ele sob risco de morte. Eles, como Paulo diz aqui, eram o seu esteio, o seu lenitivo, o seu refúgio. Tinha também Epáfras, um gentio, servo de Jesus Cristo, que tinha o ministério pastoral de cuidado, de oração, não é? E Paulo testemunhava a sua preocupação, a sua dedicação para com os irmãos de Laodiceia. Paulo tinha uma equipe pastoral ao lado dele. E outros tinham o dom, o ministério da hospitalidade, de apoio aos missionários. E Paulo pediu para que essa epístola fosse lida em público, para que todos tivessem ciência
do que Deus estava operando através do ministério dele com estes irmãos. Certamente Paulo devia ter algum problema de saúde, porque Lucas, o evangelista, não era só uma pessoa que contava numa leitura clara os evangelhos, né? O evangelho de Lucas. Mas ele era médico e certamente devia cuidar da saúde de Paulo. Então, nesse espírito de gratidão, Paulo escreve essas saudações finais e chama a atenção para uma possível omissão de Arquipo, na medida em que ele o admoesta a atentar para o ministério que recebeu do Senhor para o cumprir. Possivelmente ele estava levando de maneira relaxada o ministério que Deus lhe confiou. E isso também acontece nos nossos dias. Todos esses servos que estavam ao lado de Paulo são os que sustentam a igreja estando ao lado dos pastores. Então, irmãos, eu não sei qual é o teu ministério, meu ouvinte, mas Deus concedeu uns para apóstolos, uns para mestres, outros para diáconos, outros para presbíteros. Seja o que for que Deus te confiou, serve com bastante fidelidade e alegria, porque vale muito a pena. É realmente um privilégio servir ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis a esse chamado. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me